Olá, boa noite. Vamos começar agora mais uma live, né, do nosso CRTR. Hoje uma live muito especial que a gente vai falar sobre educação. Então sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos. Nós vamos aguardar uns minutinhos, né, para o Álvaro chegar, entrar, para a gente começar também, para a gente aguardar também, né, as pessoas entrarem e iniciar esse trabalho incrível que a gente vai fazer hoje. Tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos e já já a gente dá início à nossa live. Oi, Olá, tudo bem? tudo bem e você? Boa noite. Tudo bom. Boa noite. Consegue me ouvir bem? Estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Perfeito. Conexão tá ótima. Que ótimo. Tá bom. Vamos Estou aqui aguardar no só um trabalho pouquinho, né? ainda. Vamos Estou aguardar só um pouquinho trabalhando. para o Tá pessoal entrar, bom. né? Chegar, para a gente dar início. Perfeito. Enquanto isso, a gente vai Per- fazendo os nossos testes, né? Porque está Perfeito. correndo bem. A gente vai falar de um tema muito importante, né, Álvaro? Sim. Principalmente para a nossa categoria, e algo dentro desse tema que está mais do que dentro da atualidade por conta da pandemia do Covid-19, né? E a nossa live aqui no Instagram, ela tem a duração de apenas 1 hora. Eu acredito que a gente tenha muito mais assunto, né, para debater do que apenas 1 hora. E para a gente não perder muito tempo, enquanto a gente está esperando aí o pessoal chegar, se você quiser se apresentar, falar um pouquinho de você, da sua carreira, fica à vontade. Perfeito. Obrigado. Eu estou no meu trabalho. Dei uma pausa aqui. Hoje o dia é bem corrido, viu, Kátia? Quem não tem o dia corrido, né? Sem dúvida. Isso faz parte do nosso dia a dia, né? Muito obrigado. Primeiramente, quero agradecer o vosso convite. Muito bom refletir com você, aprender, né? Quero agradecer ao Conselho de Radiologia do Rio de Janeiro, que vem aí, eu venho conhecendo todos os colegas da direção, né? Da frente do Conselho, Cored, e dizer que eu me sinto muito privilegiado em poder fazer novas amizades, em conhecê-los, Marcelo em especial, né, Carlos Eduardo e outros colegas daí. Muito especial a você, que a gente vem aí discutindo um pouco sobre educação, né? E já falo, né, Kátia, existem centenas e centenas aí de profissionais PhD, doutores PhD em educação, e a gente ainda não tem uma definição da melhor educação, né? É um desafio grande, muito complexo esse assunto. Me sinto até tímido, apesar de ter pedagogia, conhecer, tá na educação desde 2 de 2000 como docente e na educação, mas isso a gente precisa discutir e avançar. A primeira coisa que eu quero dizer é que a minha participação aqui é como profissional, Álvaro, né? Não estou aqui representando o Ministério da Educação, né? Por ser avaliador do Ministério da Educação, não estou aqui representando nenhuma entidade ou uma instituição, mas aqui um profissional da radiologia, desde 1997 que eu atuo na radiologia como profissional das técnicas radiológicas, e o quanto eu luto pela categoria. Tá? Então, isso é muito importante, deixar bem claro que o Álvaro aqui luta pela categoria e discute o bem da categoria. Né? Ninguém é dono da verdade, e a unanimidade também é burra. Né? Então, a gente precisa ter discussões e sempre avançar, né, Kátia? Isso é fundamental aí. Sem sombra de dúvida, até porque a própria discussão faz a gente crescer, né? Pois é, Às vezes faz. a gente tem um determinado conhecimento, uma determinada visão de alguma coisa, e a visão do outro nos faz ver aquilo que a gente vê de uma forma
de uma outra forma, de repente até mais abrangente, de forma mais aberta, né? Então, discutir, trocar ideia, é sempre aprendizado, sempre crescimento. E aí já pega uma carona, Kátia, porque a tecnologia, o EAD, o ensino EAD ou o sistema à distância, ele promove isso. Quando é que uma cidade, um estado, conversaria com outro assim muito rápido? Ou você conseguiria discutir com outros países sem a gente conseguir, né, a desenvolver, sabe, a educação, o estudo, etc., né? Então, é importante a gente discutir e a tecnologia está aí para isso, né? É um privilégio estar com vocês, tá bom? Vou falar um pouco de mim rapidamente. Eu atuo na radiologia desde 1997, tá? Na educação estou desde 2 de 2000, tenho um mestrado. Hoje eu estou em 4 instituições. Sou coordenador da Universidade de 9 de Julho no curso de radiologia. Atuo também como diretor de escola profissionalizante aqui em São Paulo. A escola chama ESSA, Educação Profissional. Também sou docente da Faculdade Santa Marcelina, né, bem renomada aqui em São Paulo. E também faço credenciamento no Brasil, represento o Ministério da Educação como avaliador, faço parte do banco de avaliadores. É um privilégio fazer parte, né? Mas ao mesmo tempo a gente toma cuidado no que fala, né? Porque o Ministério é grande e tem essas portarias, diretrizes, decretos, regulamentos, né? Mas a gente se baseia aí nesses órgãos de regulamento para poder falar, né? Antes de tudo, Kátia, também quero dizer que o Álvaro fala aqui é sempre baseado nos decretos, né, do Conselho Nacional de Educação, Conselho Estadual de Educação, CEMESP, MEC, Roper, enfim, tem muitos órgãos aí que a gente segue e discute, né? Então, espero que seja produtivo aí para mim, para você e para todos os ouvintes, colegas que estão aí. Eu imagino que tem bastante colega nosso aí. É um privilégio também estar com vocês nesse momento aí. Enquanto você está falando, o pessoal está chegando, né? Quando você tá Pois é. Vocês estão chegando. Boa noite, dando boa noite, assinando para você, para mim. E para a gente é uma honra, né, Álvaro? Poder Sim. discutir sobre esse tema, que, como eu já disse, na minha visão, é um dos temas mais importantes para a formação. A formação profissional é muito importante, né? E ela influencia na carreira, na vida do profissional como um todo. Então, a gente sabe bem que a gente nunca está pronto, né? A gente precisa se preparar o tempo inteiro. E como que a gente faz isso? A gente faz isso estudando, né? Buscando formas diferenciadas de educação. E hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, né? Sim, claro. A gente pode buscar formas variadas de educação porque a gente tem essa questão da tecnologia a nosso favor. Então, vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho dos nossos temas? Pois não. Eu vou te colocar à vontade, tá? Tá, perfeito. Para você seguir. E se tiver alguma pergunta ou se eu tiver alguma dúvida, eu peço licença e te interrompo um pouquinho. Perfeito, tá? Excelente. Sabe que, como eu disse, né, falar de educação, a gente primeiro precisa separar um pouquinho, né? Educação básica é um nicho, uma especificidade, educação média fundamental, o ensino profissionalizante e superior. Então, primeiro a gente precisa começar a dividir um pouco isso, né? Um ponto que está em alta é o ensino à distância. Por conta da pandemia, o ensino assíncrono, que é o ensino à distância, né? Ele pegou mais força. E agora a gente tem o ensino síncrono, que é com o professor falando com o aluno presencialmente, e agora uma nova modalidade, que é um síncrono por plataforma digital. O professor normalmente ele fica presencial, ensinando, mas digitalmente, né? Tem uma experiência que aconteceu
Kátia e ouvintes, né? Na Alemanha, um professor entrou, um coordenador, para ver as salas de aula, e tinha um grupo de alunos se reunindo, discutindo sobre um assunto, e o professor digital, o professor não estava na universidade, ele estava fora, via digital, e o grupo de alunos presencialmente discutindo sobre o assunto. Que ensino é esse? É um ensino à distância? Né? Então, as coisas começam a mudar, né? Na pirâmide de aprendizagem, a gente sabe que só o aluno ouvir, ele aprende 30%. Quando ele vai recebendo, fazendo leitura e discutindo, vai subindo o nível de entendimento dele. Até que aquele aluno que discute começa a ensinar o colega, ele atinge 90% de aprendizagem. Essa nova geração de alunos, né, esses jovens, eles questionam muito. Como diz um amigo meu da Hopper, que são a geração polegar, né, eles discutem mais, né, eles possuem mais autonomia. Então, se eles possuem mais autonomia, será que eles também não podem ter mais flexibilidade no seu tempo de estudo? Estudar a hora que possibilita, o que o convém, né, desde que o estudo seja sério. Longe de mim dizer que a educação EAD é 100% e funciona 100%. Longe de mim. Mas ela contribui muito para a educação, né? Desde que seja bem feita, né? O que a gente precisa discutir no país, não só no país, mas acho que na nossa categoria, é como fazer um ensino-aprendizagem de qualidade, né? Mesmo que seja remotamente. Essa é a discussão, né? E eu vou mais além. Quantos profissionais saem da faculdade presencialmente sem formação adequada? A gente sabe que tem. Então, sabe, é uma discussão que vai muito mais além disso, né? Eu brigo aí, falo para os colegas, a gente precisa começar a passar um pouco a responsabilidade para o alunado. A universidade te titula, mas é você que conquista a sua formação, você que está capaz para isso, você que possui suas habilidades, competências e atitudes, o seu chá, né? E eu falo, Cátia, também, né? Eu fui eu fui para Chicago na RSNA e lá eles falavam muito do acolhimento, né? E a gente tem muito isso aqui. E eles estavam discutindo sobre lá eles fazem uma prova de capacitação para que você seja cadastrado, registrado no conselho deles, né? Do estado. Então, para você ser registrado, você precisa ser cadastrado. E a discussão deles era renovação de prova. Então, o que eles dizem lá? Que fazer uma avaliação, como se fosse o OAB, aqui, dos ordens dos advogados, isso passa a responsabilidade para o alunado, passa a responsabilidade para o egresso, e ele leva muito mais a sério os seus estudos, né? Isso não tira a responsabilidade da universidade. Acho que os dois caminham juntos, né? É bastante importante. Desculpa, eu te cortei, acho que você tinha uma pergunta. Aproveitando essa sua fala, eu só queria saber o que você acha, qual é a sua visão, né? Qual é o seu entendimento com relação a esse tipo de ensino? Você acha que a responsabilidade maior é do professor ou a responsabilidade maior é do aluno? Isso para o ensino à distância ou ensino? Sim, no ensino à distância. Para o ensino à distância a responsabilidade é muito maior do aluno, né? Porque ele tem a autonomia de fazer, de estudar e de buscar, né? Esse ensino assíncrono, né? É difícil, não são para todos, né? Acho que o ser humano ele tem a possibilidade de se autoavaliar e dizer eu consigo, eu não consigo, eu preciso de alguém, né? Então isso é importante a gente discutir. Um outro ponto... Quem tem dificuldade de aprender com ensino à distância pode escolher a faculdade presencial, o ensino presencial, seja ele o que for, técnico, extensivo, o que for. Sim. Então, hoje a gente pode ter essa escolha, porque aquela pessoa que trabalha, né, que tem o seu plantão,
família, que tem, às vezes, 2, 3 empregos, como que ela tem disponibilidade de tempo para ir para a sala de aula todos os dias, né? Então, tudo isso conta um pouco. Eu acho Sim. que a gente poder hoje ter essa escolha é excepcional. Sabe que na radiologia eu vejo que tem uma particularidade, né? Porque na radiologia a gente tem milhares de técnicos e totalmente experiente, 5, 10, 15 anos na área, né? Que já possuem, já trabalham, já têm a qualificação e precisam fazer o seu nível superior. Muitos já possuem nível superior paralelo de outras áreas. 75% aproximadamente são profissionais que já atuam, têm experiência e fazem o EAD. E eu penso muito isso, sou muito claro com isso, Kátia, é que se a gente pegar essas milhares de técnicos experientes que fizerem a sua graduação com a possibilidade de horário e eles entrarem na pesquisa posteriormente no programa de estrito sensu, aí sim a nossa categoria avança muito mais. Educação não se faz sem pesquisa. A gente precisa evoluir na pesquisa. O Brasil ainda é muito carente na pesquisa e a nossa categoria também. Então a gente precisa fazer pesquisa. Se cada profissional que atua na área fizer a sua graduação, fizer sua pesquisa internamente no seu local de trabalho, isso faz nossa categoria decolar certamente. Sem pesquisa não se faz educação, não se faz qualidade, não se faz categoria, né? Já aproveitando aí, eu vou fazer uma pergunta para mim mesmo e vou responder, tá bom? Educação EAD, para o ensino básico, para as crianças, funciona? Será que as crianças conseguem desenvolver o ensino básico remotamente? Tem uma pesquisa no Departamento de Educação americano, eu posso passar o link, viu, Kátia, depois para vocês, e ele fez uma pesquisa de um grupo de crianças que só faziam aula presencial e um grupo de crianças que faziam presencial e remoto. Na avaliação final, no final desse estudo, na avaliação final, o grupo de crianças que faziam presencial mais remotamente tiveram uma nota muito melhor daquele que só tinha o estudo presencial. Se eu falar para você que só o remoto para criança básica funciona, certamente eu não sei a resposta e eu acredito que não. Mas o ensino à distância ele funciona assim para a educação básica, claro, desde concomitante à educação presencial. Então, algo a desenvolver existe, algo a aprender existe, mesmo com todas as dificuldades, né? E o ensino superior? Funciona ou não funciona? No geral, vamos falar no geral. O ensino EAD para o superior, funciona ou não? Como você sabe? Bom, se você pegar as avaliações do ENAD dos últimos anos, Kátia e colegas, são muito próximas. A avaliação do ENAD para o ensino à distância e para o ensino presencial são muito próximas. Isso demonstra que o ensino EAD também funciona. Né? Claro que a gente sabe que tem pessoas que não se adaptam, mas sim, tem pessoas que adaptam. E quem somos nós de tirar o direito de um ser estudar à distância? Né? Eu tenho alunos de tribo indígena, eu tenho alunos de outros países que querem retornar para o seu país de origem e trabalhar na área, estudando EAD. Eu tenho um aluno que estudou e está fazendo a adaptação lá fora para trabalhar lá fora. Sabe, isso é muito gratificante, né? E você conseguir trazer tendências internacionais para o nosso país com o ensino remoto, né, ensino à distância, isso é fantástico. Você conseguir estar com pessoas e protocolos do mundo inteiro, né? Aluno da tribo indígena, ele tem condição de ter um professor aqui do Rio, de São Paulo, de Minas do Sul, de onde for. Tem muitos caras no Nordeste que eu vejo aí extremamente capacitados e que estão ensinando aí, disseminando conhecimento. Sem dúvida. E dentro desse ensino à distância, Álvaro, fala um pouquinho então para a gente da diferença do ensino síncrono e assíncrono.
O ensino síncrono é o conhecido da nossa aula, quando a gente estudou com o professor em sala, é aquele que o aluno está diretamente com o seu professor. O ensino assíncrono é aquele que não necessita do professor fisicamente, presencialmente, no momento que ele está estudando. Mas ele pode estudar por videoaulas, ele pode voltar à aula quantas vezes for necessário. Né? Esse é um privilégio de ele assistir a mesma aula de coração 3, 4 vezes e interpretar muito mais que aquele colega do presencial assistiu uma vez e talvez perdeu algum gancho, algum detalhe da apresentação. Então, claro, eu... falando sobre educação. A gente poderia classificar essa live como um ensino síncrono, tendo em vista que a gente está ao vivo, né? E a gente... Pois é, Kátia. Eu acho que é uma nova modalidade. Agora é um síncrono, né, digital, né? Então isso veio com a pandemia. Eu acredito que adiantamos uma década para isso, para o ensino. Muitas pessoas tinham medo de câmeras, né? Não conseguiam falar na frente. Hoje todo mundo está fazendo live, todo mundo está... As pessoas ligam para os seus pais já com a câmera, né? Ficou comum. Então acredito que com essa pandemia mundial, né? Acredito que adiantamos ou avançamos, né? Uma década. Eu acredito que chegamos a isso. Entendo, Kátia, que não só para radiologia, mas para as outras graduações, bacharelados, tecnólogos, né, graduações tecnológicas, não haverá mais o ensino totalmente síncrono. Eu acho que a tendência é muito forte, já isso fora do país, o ensino híbrido, né? Então, o síncrono serão práticas. O aluno vai para a universidade para fazer as práticas. E aquela teoria ele pode fazer remotamente, no horário que ele escolher, no tempo que ele achar melhor. Com isso você consegue diminuir trânsito, diminuir tempo. O aluno que demora 1 hora para ir para a escola e 1 hora para voltar, ele tem 2 horas a mais para estudar ou ficar com as vossas famílias, sabe? Não tem como... Diminui poluição, diminui muita coisa, né? É difícil você ficar travado no que foi do passado, né? Estamos avançando, né? Enquanto eu viajei para alguns lugares, enquanto eu vejo os caras lá no Silicon Valley, lá no Vale do Silício, na Google, pensando em desenvolver aplicativos e tecnologia, o outro pensando em ser presidente da ONU, os caras loucos assim de ideias, e eu me pego em alguns momentos aqui no Brasil, pessoas pensando muito pequeno e reclamando e não desenvolvendo, ou pensando grande, né? Vamos evoluir, vamos com a educação, né? Se não consegue totalmente o assíncrono, faça o híbrido bem, né? E pesquisa. Sem pesquisa a gente não avança, né, Kátia? Aproveita e fala mais um pouquinho desse ensino híbrido, como que ele funciona, o que que é. O híbrido, hoje as matrizes, quando eu faço algumas avaliações ou nos locais que eu trabalho, as matrizes curriculares, Kátia, hoje ela tem uma parcela dessa matriz, dessas disciplinas, elas são ofertadas presencialmente e uma parcela, elas são ofertadas remotamente, EAD, à distância. Então, agora, você escolheria uma disciplina para ser totalmente EAD e uma disciplina para ser totalmente presencial? Por que isso? Não, eu quero que ética, que talvez seja muito teórico, seja só EAD. Né? Mas vai falar para o professor ou para o especialista de ética, não, se eu fiquei EAD aí, não. Né? São visões diferentes. Agora, todas as disciplinas podem ter uma parcela EAD e uma parcela presencial. Volto a falar.
o presencial vai ser muito prático, muito discussão, professores e colegas, né? E aí, fora desse presencial prático, verdadeiro de discussão, aí tem a teoria que você faz remotamente. Esse é o híbrido, né? E para o Ministério da Educação, para o MEC, até onde é híbrido, não. Até 40% EAD é considerada uma faculdade presencial. Se você ofertar até 40% EAD, o seu curso ele foi presencial. Se você fez 41% EAD, ele já é considerado um curso 100% EAD. Né? Precisa mudar um pouco esse conceito. Então, os cursos presenciais, eles podem até 40% EAD. E os cursos EAD, aí tem autonomia de fazer 100% EAD, algumas práticas. Né? Isso ainda precisa me evoluir um pouco nisso. Mas eu volto totalmente para o híbrido, tá? Por uma série de fatores aí, né, que eu entendo muito favorável. Tem uma pergunta aqui, vou aproveitar e já vou fazer para você, tá? Claro. É o Idris Guzmão. Álvaro, é possível fazer uma graduação EAD, especificamente na radiologia, sem ter esse técnico? E vocês têm alguma informação de como chega esse profissional no mercado? Eu tenho sim. Eu tenho uma aluna, eu vou dizer que algumas pessoas têm essa fala, fora da curva. Ela não era técnica, ela estudava loucamente. O aluno que faz o presencial, ele estuda até onde o professor colocou a vírgula na lousa. O aluno do ensino à distância, ele não tem referência, ele vai estudando, lendo livros sem parar. Essa aluna me gravou muito, fora da curva, excelente, hoje atua com ressonância, fora, não é dentro de São Paulo, mas é no interior de São Paulo, está trabalhando com ressonância. Então, quem sou eu, humildemente, dizer para ela, não, você não tem capacidade, você não é técnico, você não pode fazer EAD, jamais, isso não existe. Né? É desafiador? Sim, mas qualquer formação é desafiadora. Né? Qual que é a faculdade que você se matricula hoje, que você tem garantia de emprego? Né? Ou que você vai dizer que se adaptou, que você sai com uma formação excelente. Qual é? Só depende de você, né? Total, mas eu tenho sim casos fantásticos, como tenho casos que não. Né? E quantos alunos da graduação que ficaram 3 anos presencialmente e conseguem ainda sair despreparados, né? Despreparados que eu digo medianos, com a nota básica, que a gente sabe que tem a nota básica, passou, né? Mas eles não fizeram a diferença. Não buscar a diferença depende da gente. Por isso que eu volto a falar, né, Kátia? Brigo e falo, se tiver uma avaliação de competência no final da sua graduação para migrar para o conselho ou para alguma titulação especial, a gente começa a passar um pouco de responsabilidade para o alunado, para o egresso, e a nossa categoria melhora muito. Isso já é feito lá fora. Eles estão discutindo como refazer essas provas, para o cara se atualizar. Né? Por que não? É o que a gente chama de benchmarking. Por que não copiar dos líderes de mercado, os que têm sucesso? Isso é normal, né? Não é errado. Então, voltando na pergunta dele, é possível uma pessoa que não é profissional técnico fazer o tecnólogo, por exemplo, à distância? Sim, é possível, sem problema algum. Totalmente. Eu tenho aluno que fez isso e atua como ressonância hoje. Com ressonância, me perdoe. Dando sequência aqui, então, no que a gente programou para essa live, você quer falar um pouquinho sobre a pirâmide de aprendizagem, especificamente? Sim, Responsabilidade. é a metodologia passiva e a metodologia ativa. Eu vou inverter aqui, posso? Vamos ver se consegue enxergar aqui. Fica à vontade. Faz aí, tá?
Então, o que é isso aqui? Acho que vai ser rápido aí. Então, o que é o ativo, metodologia ativa e a passiva? A passiva é aquela que você só, com uma conferência, uma leitura, uma demonstração, você atinge até 30% do ensino-aprendizagem. E a metodologia ativa, que são para as pessoas que buscam, né, saem, deixam de ser medianos. Né? É aquela que você faz a discussão, tem aulas práticas, né? E você ensina os outros, você discute. Se você conseguir atingir isso, você consegue 50, 75, 90% de aprendizagem daquele assunto. Isso tem totalmente a ver com metodologia ativa. A metodologia ativa está chegando aí em diversas faculdades. É o que? Aquela aula invertida, o professor manda o conteúdo antecipado. Então, o que é essa metodologia ativa? É dar autonomia para o aluno discutir e para fazer. Então, tem totalmente a ver a metodologia ativa de você dar autonomia para o aluno. O ensino EAD também, ele também tem autonomia de discussão, de falar, de demonstrar, né? Então, essa é a metodologia ativa e é a pirâmide de aprendizagem, tá, Kátia? Então, só ficar ouvindo o docente falar, a sua absorção é muito pouca, você precisa discutir com ele, né? Esse é o ponto que eu queria chegar. Voltando aqui. A gente sabe que, na verdade, você colocar lá seus alunos como era no passado, né? Todos enfileiradinhos, um olhando na nuca do outro e o professor falando o tempo inteiro, né? A gente sabe que, por um período, o aluno assimila o que você está falando. A partir de um momento, a mente já começa a ir para outros lugares e você acaba perdendo a atenção 100% desse aluno. Então, essa forma de ensino, eu entendo como uma forma de crescimento absoluto, né? Tanto para o professor quanto para o aluno, porque é uma troca de experiência. Porque, na verdade, a gente que é professor, a gente em sala de aula sempre aprende, né? Sim, sim. Essa forma de ensinar, é, essa responsabilidade do professor de levar, de fato, o conhecimento para o aluno, trazendo o aluno para a discussão, mostrando para ele que ele precisa pesquisar, que ele precisa buscar outros caminhos, eu acho que é uma forma de ganho muito grande para a educação. A gente tem aqui uma pergunta, Álvaro. Você quer falar alguma coisa antes da pergunta? Pode ficar à Eu vontade. queria, você sabe que quando no Brasil chegou as metodologias ativas, né, já tem bastante tempo, mas foram em algumas universidades. Mas quando ela começou a ir para mais universidades e tal, tivemos muita resistência dos alunos, porque a ideia é ele discutir mais, ele ler mais, ele pensar mais, né? E alguns alunos falavam, professor, você não vai dar aula não? Só a gente aqui vai ficar discutindo e falando. Então, sabe, quando você começa a passar para o aluno, não, sai da cadeira aí, para de ficar olhando, senta aí, lê, vamos discutir o que é os pontos relevantes, discute com o seu amigo, tal. E a mudança de cultura, mudar esse paradigma e essa cultura que já vem de muitos anos, do aluno ficar sentado, é um desafio, viu? É desafiador. Mas vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Toda mudança é desafiadora, né? Eu tô vendo aqui, porque a gente tem algumas perguntas. Se você quiser falar sobre outra coisa, fica à vontade. Eu gostaria, só para deixar claro aqui, eu vou virar a câmera rapidinho, mas ó, só como exemplo aí, outros programas fora do país de radiologia, tá bom? Também funcionam EAD, tá? Deixa eu ver se tá. Então tem a outras universidades, eu não quero, né, ficar falando, mas você vê que tem alguns programas aí 100% EAD, aqui mostra muito bem, ó. Ó, Fully Online, 100% EAD, ó, 100% à distância, universidades fora do país com radiologia, bacharel em radiologia, né, não é só no Brasil. E essa universidade 42 já está em... Deixa eu voltar, opa, desculpa. Travou aqui um pouquinho, né? Travou só para mim? Travou para mais alguém?
Travou um pouquinho, Álvaro. Aí, voltou. Até a 42, a universidade? 42? Sim. Tá, então, a Universidade 42 não tem professora, é grupos de discussão, né? Só para falar só um pouquinho do ENAD, porque o ENAD é uma prova que acontece a cada 3 anos e ela avalia as universidades no Brasil. Em 2016, que foi o último ENAD da radiologia, né, foram 96 universidades, faculdades que fizeram a avaliação. E teve uma em 2019, que a nota sai agora em 2020. Então, não é o Álvaro que está querendo falar bem do modelo e da universidade que oferta, mas a prova do ENAD é do Ministério da Educação, e a maior nota, a média, não estou falando maior nota de aluno, de avaliação, a média, a maior nota de média foi dos alunos do 100% de EAD. Né? O curso EAD da Uninove foi melhor que o do presencial, né? E do Brasil. Então, né, e tem uma estatística bacana aí, mostra o público, tem mais homens no EAD do que mulheres. Os alunos do EAD têm maiores salários do que os alunos do presencial, claro, porque eles possuem 2, 3 empregos, não tem tempo e precisam se adaptar. Então tá tudo, só você entrar e olhar a ENAD 2016, tem um relatório do INEP. Então vale a pena olhar o relatório, analisar, desculpe. É um ponto importante que a gente deve deixar claro, viu? A avaliação da ENAD para o curso à distância, ela teve maior relevância, tá bom? Era isso que eu queria só frisar aqui. O Sérgio está dizendo que também passou por essa situação, né? De ser questionado. Professor, você não vai dar aula? Pois é, Sérgio. Mas a sua parte, Sérgio... Pois é, Sérgio, mas a sua parte está sendo feita. Essa força aí de fazer ele desenvolver, isso aí depois ninguém tira dele. Né? Vamos para frente, vamos fazer o que precisa. Profissional, esse aluno, né, futuro profissional, no futuro ele vai entender qual é a intenção daquele professor. Né? Pois é. Eu acredito que se na hora, no momento, ele não entenda, no futuro, com certeza ele vai entender. E aí lá vai valorizar. Quantas reuniões não ocorrerão, né? Que ele vai precisar discutir e falar, né? Exatamente. Ou, né, não vai conseguir nem chegar onde ele gostaria por conta dessa deficiência. Tem algumas pessoas perguntando, Álvaro, se você tem conhecimento de algum mestrado em EAD. Existem. Para rádio não tem, não conheço, tá bom? Para radiologia não conheço. 100% EAD não. Programa de mestrado, ele é bastante flexível, né? Você precisa fazer as disciplinas. Uma vez feitas as disciplinas, em loco, no seu trabalho, você consegue coletar dados importantíssimos que nenhum outro pesquisador talvez colheria, porque não trabalha aí, onde você. Então, se você começar a coletar dados e fazer pesquisas internas e fizer os seus créditos nas universidades, a chance para o mestrado é muito grande, sabe? E você desenvolver sua pesquisa e publicação. Na radiologia não conheço 100% EAD, tá bom? Mas para outros cursos em educação, alguns têm sim programa de mestrado, estrito sensu, EAD. Só para deixar claro, sabe que as publicações das universidades para o mestrado têm uma pontuação. E as publicações de doutorado certamente são em melhores revistas, porque a pesquisa é mais inédita, então a universidade recebe mais pontuação, mais fomento para a universidade. O que quer dizer tudo isso que o Álvaro está falando? Que o mestrado, o aluno pode começar o mestrado e pular, ir direto para o doutorado. Às vezes ele não quer fazer o mestrado, a pesquisa dele é tão fantástica que ele já pula direto para o doutorado, isso pode.
Então ele já vira doutor. No Brasil, quantos profissionais têm doutorado aí, tecnólogos? Eu conheço alguns, não são muitos, né, mas a gente precisa evoluir. Eu não tenho doutorado, comecei a fazer, parei. A gente tem. Mas tem, né? Você deve ter aí alguns doutores aí, tecnólogos. Isso é um privilégio, né? Mas pensam nisso. Vocês que querem ir para o estrito sensu, sou totalmente a favor, né? Mas também sou a favor de ir direto para o doutorado, desde que a pesquisa seja uma linha de pesquisa diferenciada e o seu orientador aceite, né? Ótimo. O nosso amigo Jorge Jofre está perguntando se pós-graduação pode ser realizado 100% em EAD. Tem diversas. O Jorge, tem a pós-graduação Lato Sensu, que são você é especialista, e tem a pós-graduação Stricto Sensu, que você entra no programa de mestrado e doutorado. Certamente você sabe disso. Eu particularmente acho que a pós-graduação Lato Sensu é muito bacana, mas eu sou muito a favor de você se dedicar ao programa Stricto Sensu, porque pesquisa, são dados estatísticos que você vai desenvolver, sabe? É uma coisa sua, que você desenvolveu e ninguém te tira e você pode usar depois como responsabilidade social, sabe? Tem muita coisa chocante, sensacional para isso. Tem vários programas de especialização EAD Lato Sensu, tá bom? Tem vários programas. Mas eu sou muito a favor do Stricto Sensu, mestrado, doutorado e pós-doc. Excepcional. Uma outra pergunta da Kátia, minha xará, se você tem conhecimento de que haja o curso de tecnólogo gratuito. Kátia, tem com os programas de bolsa, né? Tem vários programas de bolsa no Brasil que você tem, sim, tecnólogo, não só para o tecnólogo, mas para qualquer curso bacharelado, licenciado ou tecnológico, tá bom? Tem sim, tem vários. Só pesquisar os programas. E ela fez uma outra pergunta de qual você indica para ela, né? Qual indicamos para ela? Curso técnico ou tecnólogo? Kátia, me perdoe, vou pedir para você repetir. Falhou um pouco, eu não consegui te escutar. Ela Pode fez uma outra repetir? Você está me pergunta. ouvindo? Sim, A Kátia fez uma outra pergunta. Qual você perfeito. indicaria para ela fazer? O curso técnico ou tecnólogo? Poxa, que pergunta difícil, hein? Ô, Kátia, eu fiz técnico, tá? Em 97 nem se falava de tecnólogo. Eu gosto muito do técnico porque ele é base. Eu amo ser técnico e muita coisa eu conquistei na minha vida sendo técnico em radiologia com 2, 3 empregos. Mas o tecnólogo é o superior, que é o que te leva para a pós-graduação, é o que te dá pesquisa, é o que te põe como gestor, como professor, como avaliador do MEC, como muitas outras coisas. É o que te decola para a sua carreira. Mas o técnico é muito base, assim, é muito sólido, é forte também. Eu sou fã dos dois. Qualquer um que você começar ou fizer, desde que você faça com amor e com responsabilidade, com dedicação e acredite, faça. E eu falo para todos, não falem mal da minha radiologia que eu tanto amo, né? Qual a universidade que você, o curso que você se matricula e tem garantia de emprego? Qual? Então não falem mal da nossa graduação, né? Do nosso técnico, né? Então, sempre que eu recebo essa pergunta, né? Porque vez ou outra alguém pergunta isso, né? Qual é melhor, técnico ou tecnólogo? Eu acho que é muito ligado à realidade de cada um, né? A possibilidade de cada um e o que cada um deseja para si. Qual caminho você quer seguir? Aonde você quer chegar? Né? O que você quer ser? Eu acho que essas perguntas você tem que fazer para você mesmo para poder decidir por onde você começa ou o que você vai, né, estudar, fazer. Se você vai fazer primeiro técnico, depois tecnólogo, se você vai fazer direto tecnólogo, ou se você só quer o curso técnico. Depende muito dos seus planos, dos seus projetos e aonde você quer chegar. Então, eu acho que essa resposta só pode ser dada, de fato, com um ponto final pela própria pessoa, né? A gente pode colocar aí as nossas sugestões, as nossas ideias, as nossas experiências, mas a resposta eu acho que está
com a própria pessoa. Muito bem colocado, viu, Kátia? Muito bem. Então, sobre os nossos temas, sobre as nossas questões, você quer falar mais alguma coisa, Álvaro? Poxa, dá para a gente ficar horas e horas aqui, né, falando de assuntos específicos, né? Mas eu acho que para fazer uma conclusão, né, todo o ensino, síncrono ou assíncrono, ou tipo, né, técnico, graduação, pós-graduação, independente de qual é, estudar é o básico, é o mínimo, né? Parar de estudar jamais, avançar sempre. Procurem discussões, procurem protocolos e conhecimento com outros estados, com outros países. Busquem culturas novas, que ninguém é dono da verdade. E humildemente eu digo que eu, com 23 anos de radiologia, 20 anos de docência, todos os dias eu aprendo com pessoas sobre educação, como ser melhor. Tenho meu mestrado, minhas especializações, busco ainda fazer um doutorado. Mas antes de falar mal das coisas, né, ou de apontar, sempre tenta compreender o outro lado, né? Agradeço aí muito pelo convite. Eu não sei se o nosso tempo já está acabando. Se tem algum assunto relevante que você queira, Kátia? Eu acredito que já esteja, assim, terminando o nosso tempo, né? Sim. Quero te deixar à vontade para você fazer as suas considerações finais, tá bom? Ok. Eu dei uma olhadinha aqui agora, eu acho que nós não deixamos nenhuma pergunta para trás. Perfeito. Então, só para que deixe bem claro, o ensino tanto síncrono ou assíncrono, ele é ofertado no mundo inteiro, né? Então, o que a gente precisa compreender? A realidade de cada um, o perfil do egresso. Em algumas avaliações que eu fiz no Nordeste, no Sul, no Sudeste, são realidades diferentes. E a gente deve respeitar cada realidade e que essas realidades possam seguir um ensino verdadeiro, né? Um ensino globalizado, onde a gente consiga disseminar conhecimento para as pessoas. Faça a sua parte, né? Dissemine conhecimento. Isso é um ponto importante. Agradeço aí pelo convite, principalmente você, Cátia, muito obrigado ao conselho, tá, aos colegas do conselho, e estou à disposição aí, se alguém precisar fazer algum contato, estou à disposição. Obrigado aí por todos os colegas que estão na live, foi um privilégio estar com vocês aqui. Na verdade, quem agradece somos nós, né, Álvaro, a sua participação, você é sempre incrível no seu trabalho, a gente só tem a agradecer de verdade. E assim, essa live é uma live que a gente estava esperando muito, né? Todos nós estávamos esperando muito, e foi ótimo, foi excelente. E eu só tenho que te agradecer e deixar o meu abraço para você. Obrigado. Agradeço em nome de todo o Conselho Regional de Radiologia do Estado do Rio de Janeiro, todo o Obrigado. conselheiro, os diretores, né? O presidente, o diretor Sim, claro. secretário, a direção tesoureira. Também agradeço em nome do todo o Cored. Incrível a gente poder trocar essa ideia e fazer essa live, tá? Provavelmente não vai ser a última, somente a primeira, né? Sim, sim. Outras virão com outros temas. E eu queria dizer que o Conselho está de portas abertas para você, tá? Quando quiser vir ao Rio fazer uma visita para a gente, estamos lá para te receber. Tá bom, Álvaro? Um grande abraço. Obrigado, Kátia. Obrigado a todos. Um abraço para todos que estão aí, que participaram com a gente, ex-alunos, meus, alunos seus da Uninove. Sim, pois é. Te deixando um abraço, parabenizando pela live, e todos nós, toda a categoria agradece a você, tá bom? Um grande abraço.
Obrigado a todos. Até mais. Foi um prazer. Até mais. Beijão. Tchau. Tchau, tchau.